Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quero aproveitar o culto temático que é sobre missões e fazer aqui uma análise, uma breve síntese sobre a vida e obra desse grande ministro, o apóstolo São Paulo, que foi, depois de Jesus, o maior bandeirante do cristianismo, do evangelho. 2 Timóteo 4, a partir do versículo número 6, nos diz a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque me resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém e amém. Irmãos queridos, é importante dizer que essas são as últimas declarações, as últimas palavras do apóstolo São Paulo. Esta é a última carta. Este, numa linguagem popular, seriam os seus últimos desejos. Então, quando alguém está prestes a morrer, alguém pergunta: qual o seu último desejo? O que você deseja? E aqui está expresso, está evidenciado as últimas palavras do apóstolo São Paulo. Importante também dizer que esse contexto um contexto onde foi escrito a carta a Timóteo, leva-nos historicamente ao ano 64 da era cristã, momento em que Nero, o grande imperador romano, ateia fogo na cidade de Roma, e porque ele desejava revitalizar a cidade, modernizar a cidade de Roma, e ele propositadamente ateia fogo na cidade, e dos 14 bairros que existia na grande Roma, pelo fogo foram 10 destruídos, reservando apenas 4 desses bairros, e ele era notadamente povoado por judeus, pelo povo israelita. Ele encontra aí então uma maneira de dizer, de colocar a culpa. Ele encontra uma boa razão de culpar os judeus pelo incêndio em Roma. A partir de então, uma grande perseguição em massa é feita contra os cristãos. Os cristãos são colocados em postes,
os cristãos são lançados em fogo, os cristãos são lançados para os leões, os cristãos são degolados, enfim, todos os tipos de atrocidades que você possa imaginar começa a acontecer com os irmãos primitivos. E Paulo, já velho, idade avançada, no fim da vida, no fim da linha, ele precisa passar o bastão para alguém. Como ele mesmo disse, que combateu o bom combate, que já estava no fim, mas essa obra não poderia parar, ele precisava passar para alguém. E ele então convoca Timóteo à sua presença para dar-lhes instruções, para dar-lhes orientações. Vale dizer também que aonde ele está preso era uma prisão subterrânea, o que os estudiosos chamam de masmorra. Era um lugar escuro, frio, e da onde as pessoas ou saíam leprosas ou saíam para o martírio. E diante desse quadro tão difícil, tão horrível, ele escreve palavras de ânimo ao seu obreiro Timóteo, dizendo para ele: fortifica na fé, não desfaleça, porque Timóteo tinha, ao que parece, uma questão emocional de oscilar muitas vezes no seu ministério. Então ele diz para Timóteo: Timóteo, guarda um bom depósito, Timóteo, não desanime. E é curioso porque Paulo estava preso e estava nessa situação que nós estamos analisando, mas ele manifestava palavras de alegria, palavras de gratidão, ele demonstrava ou falava palavras de fé para alguém que estava fora da prisão. Dito isto, eu quero analisar com os irmãos esses versos lidos sobre a ótica missionária, dizendo aos irmãos que aqui eu encontro algumas verdades, ou o nome que você queira dar, digo verdades para efeitos didáticos, para compreensão. Existem aqui algumas verdades que demonstram os sentimentos, ou o sentimento do missionário Paulo, e que de certa maneira nos ensina, que de certa maneira nos edifica, e que de certa maneira aumenta a nossa fé. Nós temos cronologicamente a primeira informação a seu respeito, se os irmãos se lembram e os irmãos têm a memória boa, no livro de Filipenses, uma carta que ele escreveu de uma das suas prisões, no capítulo 3, e o versículo de número 5, nós somos informados que ele era um hebreu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, e fariseu. É dito ainda que ele era zeloso, ele era um perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. E é dito ainda que ele era irrepreensível, indomável, um homem muito difícil, intransigente. Mas à luz de Atos após o capítulo 9, nós percebemos que o dono da história, que o dono do universo, que o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, resolve ter um encontro com ele. E aquele homem bravo, aquele touro, aquela fera indomável é colocado no chão. Jesus o coloca no chão e o chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele então responde: Senhor, quem és? E eu sou aquele a quem você persegue. E Jesus então lhe faz uma promessa, que ele seria enviado para os gentios. Jesus então aciona Ananias para a casa de Judas, na rua direita, e vai lá orar por Saulo. O Ananias tremeu nas bases, e eu tenho a impressão que 90%, para não dizer 99%, para não dizer 100% de nós também tremeríamos na base se Jesus mandasse a gente orar por Saulo, pelo seu histórico, porque ele entrava nas casas dos cristãos,
ele faz uma tortura psicológica. Ou você nega Jesus, eu te mato. Ou você nega Jesus, a espada vai passar no seu pescoço. Ele não respeitava o domicílio das pessoas. Ele entrava na casa dos irmãos, das irmãs, arrastava crianças. Enfim, ele não tinha limites. Mas até o dia que Jesus encontrou com ele, e ele descobriu que Jesus era mais forte do que ele. Mas como a ótica do Evangelho é uma ótica diferente da nossa, e Jesus manda então que Ananias vá orar por ele. Vá orar por ele, Ananias. Mas Senhor, esse homem faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas Jesus diz: vai, porque ele é o vaso escolhido. Quero dizer aos irmãos, a guisa de introdução, que por mais que eu ache que uma pessoa não tem jeito, para Jesus tem. Por mais que eu ache que ele ou ela é irrecuperável, a luz do Evangelho, o poder do Evangelho é capaz de transformar aquela vida, converter aquela vida e dizer ainda: é um vaso escolhido. Só o Evangelho faz isso, irmão. Só o Evangelho faz isso. As pessoas que me fazem mal, geralmente eu tenho a tendência de guardar uma mágoa, uma raiva, mas o Evangelho não. Ele olha para o assassino, para o homem malfeitor e diz: é vaso escolhido, é vaso escolhido e é vaso escolhido. Disse Jesus para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis dos filhos de Israel. Para os irmãos terem uma noção, em Atos capítulo 26, nós somos informados que Paulo era tão intransigente, mas tão intransigente, mas tão intransigente, que é nos dito que ele, versículo 9, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Não atos bons, atos ruins. Estava no seu sangue uma fúria, uma raiva, uma perseguição contra a igreja de Cristo. Mas um certo dia ele vai a Damasco com cartas nas mãos, e é dito que essas cartas nunca chegaram, porque no meio do caminho elas foram interceptadas pelo poder divino do nosso Senhor Jesus. E ele vai com essas cartas para continuar a sua tarefa de maltratar, de maldizer, de trazer problemas à igreja de Jesus. Mas Jesus pega-o e derruba-o no chão e deixa ele cego, e ele, guiado pela mão, vai à casa de Judas. Ananias vai lá e ora por ele, e a Bíblia diz que ele foi curado e foi cheio do Espírito Santo de Deus. É a condição para a evangelização eficaz, é a condição para que o Evangelho tenha faça prodígio perante a comunidade, é que o homem, é que o portador do Evangelho seja cheio do Espírito Santo. E é dito então que Saulo foi cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo de número 20 é dito: e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Para quem perseguia, para quem não gostava de Jesus, agora se levanta em público numa sinagoga onde os judeus se encontravam, ele começa a dizer: Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo e Jesus é o Cristo. Versículo 22, Atos capítulo 9, é dito que Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Observe uma diferença entre o versículo 20 e o 22, pois no 20 é dito que ele anunciava, que ele pregava, e no versículo 22 é dito que ele provava. Ele não só pregava, ele provava. Há uma lacuna aqui de tempos, de aproximadamente mais de 10 anos entre o versículo 20 e o versículo 22 de Atos capítulo 9, e essa informação nós vamos obter em Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 14, porque lá nos é dito que quando ele estava em Damasco e ele foi convertido ao Senhor, ele não foi a Jerusalém, ele subiu para a região da Arábia.
e lá por um período de 3 anos mais ou menos, ele ficou isolado, longe dos holofotes, porque em Damasco ele estava pregando e de certa maneira ele estava impressionando. E agora de repente ele estivesse no seu coração de ir a Jerusalém, para que em Jerusalém ele fosse o pastor presidente. Mas engano dele, que ele teve que subir para as Arábias e ficou longe dos holofotes, ficou longe da comunidade de Israel, ficou longe dos olhos dos homens inteligentes e ficou lá meio que esquecido. Mas Deus trabalha também desta maneira. De vez em quando ele te tira dos holofotes. Você está ficando muito famoso, você está ficando muito importante, eu sou mais importante, e a mão de Deus tira Saulo então daquela região, coloca num lugar onde ninguém falava com ele. É dito o texto que ali ele ficou por mais ou menos 3 anos. E aí eu pergunto para os irmãos: quantos anos Jesus investiu nos apóstolos Pedro, Tiago e João? Por volta de 3 anos. Da mesma maneira o Senhor Jesus investiu em Saulo, longe dos holofotes, para ensiná-lo, para demonstrá-lo, para que ele então se tornasse o apóstolo dos gentios. Ele sai de lá e desce, diz o texto, Atos capítulo 9, que ele volta para Damasco, e em Damasco ele começa a pregar com ousadia a palavra de Deus, de maneira que as pessoas ficavam confusas. Mas não é esse homem aí que enganava, não era esse homem aí que matava os crentes. E aí sim vem o versículo 22 de Atos capítulo 9, onde diz que ele não só pregava, mas demonstrava, ele provava que Jesus era o Cristo. Isso desperta uma perseguição em Damasco. Ele precisa ser tirado de Damasco, colocado à noite dentro de um cesto, e dali é conduzido a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a terra dos inteligentes, dos teólogos, dos homens entendidos em teologia, e ele chega lá como um grande erudito que era, certamente pensando: chegar aqui, eu vou chegar abafando, porque a Bíblia diz, e está nos escritos nos evangelhos, que a maioria dos apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago e João, a maioria deles todos eram iletrados, eles não eram homens formados, eles não cursaram faculdades. E Saulo, ele simplesmente estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, um grande teólogo dos primeiros séculos. Então isso de certa maneira pode ter levado ele a convicções equivocadas. Então ele chega em Jerusalém, e o irmão depois pode conferir isso lendo Atos dos Apóstolos. A Bíblia nos diz que ele chegou a Jerusalém e pensando ser bem recebido, mas não foi bem recebido. Precisou da intervenção de Barnabé, o homem da consolação, porque Saulo estava lá perseguindo os irmãos, e agora ele volta dizendo que é crente. Quem ia acreditar num negócio desse? Os irmãos não acreditaram que ele estava convertido. Barnabé entra em cena e diz: não, ele foi convertido, o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, ele é um homem de Deus, ele agora prega o Evangelho. De maneira que Barnabé articula para que ele fosse inserido na comunidade cristã. A Bíblia diz que ele começou a pregar nas sinagogas, começou a debater com os helenistas sobre o Evangelho, e isso desperta uma fúria em Jerusalém, e daqui a pouco o povo queria matar Saulo em Jerusalém. E aí vem então os irmãos e o convida a se retirar. Você quer uma coisa difícil na vida? É você ser convidado a se retirar. E não mais do que isso, ele nos relata em Atos dos Apóstolos capítulo 22, que o Senhor apareceu para ele e disse para ele ir embora: Paulo, Jerusalém não é o seu lugar, o povo aqui não vai te ouvir. E pelo texto nós depreendemos que ele não quis ir embora não, ele queria ficar em Jerusalém, ele queria pregar em Jerusalém, ele queria anunciar as boas novas em Jerusalém. Atos informa, Lucas informa, escrevendo os Atos dos Apóstolos, que ele questionou com Jesus: não, mas eu persegui aqui, eu fiz muitas atrocidades por aqui, eu preciso criar meu ministério aqui. E Jesus disse para ele: vai embora, eles não vão te ouvir. Atos capítulo 9,
9 nos informa que então os irmãos, percebendo que ele não ia embora, então o convidaram a ir embora. Ele foi embora? Não foi embora. Então diz a Bíblia que os irmãos meio que o arrastaram. Olha a expressão do capítulo 9 e o versículo 30. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam. É tipo aquele abraçozinho: vamos ali, aqui no teu lugar, você não é bem-vindo. E o pior vem depois, capítulo 9, versículo 31, que depois que ele foi embora, as coisas se acalmaram e a igreja cresceu. Como que ficaria um homem desse? Que Deus havia escolhido, e ele chegou pregando o evangelho e com uma confusão muito grande. De repente ele é convidado a ir embora, e quando ele vai embora, a Bíblia diz que a paz voltou a Jerusalém, e as casas e as igrejas eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, nas coisas mais esquisitas que acontecem na vida, no ministério, Deus está trabalhando. Como o irmão cantou aqui, Deus está escrevendo. Parece que está difícil, mas Jesus está escrevendo. Parece que está ruim, mas Jesus está direcionando as coisas. Antes de Saulo ser usado por Deus, o Senhor precisava trabalhar nele. E é aí então que ele é convidado a se retirar, e ele vai para Tarso, para a sua cidade natal, para a sua cidade de nascimento. E por lá ele fica muito tempo. A Bíblia diz que tempos depois, aproximadamente uns 10 a 11, 12, alguns falam em 14 anos, houve um grande avivamento na região de Antioquia. Atos capítulo de número 13, onde houve a necessidade de se levantar mestres, doutores, ensinadores. E de quem Barnabé se lembrou? De Saulo, e foi até Tarso para buscar Saulo, trouxe para aquela igreja avivada que estava em Antioquia. E a Bíblia diz que orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Paulo e Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Depois de muitos anos, ele no esquecimento, Deus o chama, diz: agora você está pronto. Irmão, não é no seu tempo que as coisas vão acontecer, tem um tempo certinho. A gente não pode pular fase. A pessoa recebe Cristo hoje e já se acha o bombom, né? Já se acha a última bolacha do pacote. Não, menos. Jesus é maior. Deixa ele trabalhar a sua vida, deixa ele te colocar de pé, deixa ele te firmar primeiro. Você precisa de estrutura. E ele então é convocado, agora preparado para as viagens missionárias. E os irmãos conhecem muito bem a história que está registrada em Atos. Ele fez pelo menos 4 viagens missionárias, 3 delas são registradas em Atos. A 4ª viagem não está registrada, mas tudo indica que foi também uma viagem de muito sucesso. Na primeira ele foi com Silas e Saulo. Percebam vocês que ainda ele, embora fosse um homem erudito, um homem importante, ele foi como reserva, porque a Bíblia diz que ele não foi como o líder, ele foi como reserva, conforme Atos capítulo 13 e o versículo de número 2, é dito que Barnabé e Saulo foram separados para uma obra que o Senhor os tinha chamado. Mais adiante, antes deles chegarem em Perge da Panfilha, havia um homem lá que estava temendo a Deus, ouvindo o evangelho, crendo. E houve uma intervenção divina, e Saulo se levanta e clama e ora por aquele homem. O Senhor o salva, o Senhor o liberta. E a partir de então, você vai ver na descrição de Atos que Paulo aparece em primeiro lugar. E ele não é mais chamado de Saulo, ele começa a ser chamado pelo nome romano de Paulo. Não é que o nome dele foi mudado, ele tinha os 2 nomes, um de cidadania, porque nasceu em Tarso, região, uma província de Roma, e o outro nome, Saulo, era o nome de nascimento, porque ele era judeu, porque ele era hebreu. E agora, quando eles começam a entrar nas regiões gentílicas, ele então é começado a chamar de Paulo, e grandes maravilhas o Senhor começa a fazer através dele.
E o evangelho foi sendo disseminado, eles passavam pelos lugares, eram presos, eram açoitados e deixavam um pouco de crente lá. E andava mais um pouquinho, pregava o evangelho, vidas eram salvas, os homens eram torturados, mas deixavam a igreja lá. E por onde eles passavam, eles deixavam um grupo de crentes servindo ao Senhor. De maneira que eles voltam para a base missionária de Antioquia, e na igreja de Antioquia eles relataram os feitos que o Senhor tinha feito através daquelas visões, daquelas missões que Deus lhe havia confiado. Tempos depois eles resolvem, voltaram para as missões, e agora eles tinham uma ideia, uma intenção de avançar dentro da Ásia. E nós descobrimos através de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo apareceu a Paulo em uma visão à noite, onde um homem de branco gritava: passa Macedônia e ajuda-nos. E esta visão indicava que eles deviam entrar a Europa adentro, e graças a Deus por isso, porque nós estamos aqui, porque Paulo entrou pela Europa, e da Europa chegou aos Estados Unidos, e dos Estados Unidos chegou ao Brasil. Deus sabe trabalhar. A gente acha que não, mas Deus está nos mínimos detalhes trabalhando em prol da sua igreja, em prol do seu santo evangelho. E eles então começar pela cidade de Filipos, uma província de Roma, uma província romana, uma grande cidade. E ali eles são presos, ali eles são açoitados, ali à meia-noite o anjo tem que entrar em ação para livrar eles da prisão. O poder de Deus é manifesto naquela ocasião, e eles seguem nesse propósito missionário de avançar, e dali eles seguem para a cidade, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eles seguem para Listra, depois para Tessalônica, vão a Bereia, vão a Corinto, vão a Atenas, e vão expandindo este evangelho por todo o mundo conhecido da época. E Deus vai confirmando, e Jesus vai salvando, e Jesus vai libertando, e Jesus vai transformando, e a obra de Deus vai crescendo. E mais tarde eles voltam para uma terceira viagem missionária, e dessa feita eles vão empregar o seu ritmo um pouco mais forte em Éfeso, uma grande cidade de idolatria, uma grande cidade cheia de homens que praticavam magias, homens que praticavam coisas horríveis, feitiçaria, e eles chegam lá para desarticular todo aquele sistema de idolatria. A Bíblia diz que em um dado momento as pessoas vinham em praça pública queimar os seus ídolos, e isto gerou uma grande revolta nos homens da cidade, pelo que eles foram açoitados, apanharam muito, foram presos, mas eles não pararam, eles continuaram. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele já tinha uma ideia de estabelecer uma base missionária em Roma, pedindo àqueles irmãos que o ajudassem para uma obra que ele queria desempenhar, ao que tudo parece, na Espanha. E dessa terceira viagem missionária, ele então volta a Jerusalém. Na sua volta, ele para no porto de Mileto, reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, e ali um homem é levantado pelo Espírito Santo para dizer-lhes o que ele deveria esperar, ou o que lhes aconteceria em Jerusalém. E ele sobe a Jerusalém, e em Jerusalém é preso, em Jerusalém é açoitado, de Jerusalém vem para Cesareia, fica 2 anos em Cesareia, e de Cesareia, como ele muito erudito que era, cidadão romano, ele apela para César. Então ele vem para Roma, naquele navio que foi naufragado, e onde havia mais de 200 homens ali, e aquele navio afunda, não afunda, e ele levantou no meio daqueles homens e disse que não mal aconteceria, perderiam o navio, mas aquelas vidas seriam poupadas. E ele então chega à cidade de Roma, e em Roma
conforme a Bíblia nos ensina e pelas escrituras e pelas histórias, ele ficou 2 anos preso numa espécie de prisão domiciliar, e era Deus trabalhando, como o irmão cantou aqui. A gente acha que não, mas Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Ele então é preso por 2 anos, e dali ele escreve as chamadas cartas da prisão, e começa a direcionar cartas às igrejas. Mas, queridos irmãos, dessa prisão ele saiu, e o Espírito Santo havia revelado que ele sairia, e como de fato saiu. Mas o texto que lemos remete à segunda prisão, a prisão da qual ele não sairia, e como de fato não saiu. E o texto começa dizendo, o texto que lemos, agora sim, voltando a esse texto, nos diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Dentro desse viés missionário, dentro dessa ideia de trabalhar para Jesus, queria destacar aos irmãos nesta noite que trabalhar para Deus, trabalhar para o Senhor, tem que haver entrega total. Ele diz: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Você quer trabalhar para Jesus? Esqueça os holofotes, entrega. Você quer trabalhar para Jesus? Esqueça os aplausos, entrega. É aspersão, é o sangue derramado sobre o sacrifício, é o sangue derramado sobre o altar. Jesus quer levantar homens que se entreguem, homens que se entreguem de fato. Não se entregue metade, não se entregue por causa do ministério, que não se entregue por causa da carteirinha, não se entregue por causa da posição que ocupa, mas se entregue por causa do evangelho que lhe foi confiado. Se entregue nesta noite, se ofereça a Deus, se ofereça a Jesus. Pode me usar, Senhor, conte comigo. Eu quero ser um bandeirante do ministério, eu quero ser um bandeirante do evangelho. Paulo diz: porque eu já estou sendo oferecido, oferta de derramar de água, oferta de líquido, como aspersão de sacrifício. Outra questão que quero destacar no texto também é que toda e qualquer obra feita para Deus tem um prazo determinado, tem um fim. Nós somos passageiros, e ele aqui está dizendo: o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem irmãos, tem pessoas, tem crentes, tem igrejas que já estão há 20 anos esperando. E 20 anos, dá 25 anos, ele está com 30 anos, está esperando. Passa, irmãos, o tempo passa, e a obra de Deus precisa ser feita hoje, agora. Daqui a pouco você não tem mais vigor, você não tem mais força. Daqui a pouco as enfermidades chegam. É agora, o tempo é hoje, o tempo passa. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, cheguei ao fim. Há alguns que esperam crescer. Quando eu entrar 18 anos, eu faço a obra de Deus. Aí chega os 18, agora eu preciso me formar. Aí se forma, agora eu preciso casar. Aí casa, agora eu preciso ter filhos. E tem filhos, e o tempo vai passando, e daqui a pouco ele está com 70 anos e não fez absolutamente nada em prol do evangelho. Este é um culto de missões, trazer a consciência de que essa função, de que esta obra foi confiada a todos nós. Aqui nós estamos tomando o exemplo do apóstolo que está dizendo: tudo chega ao fim. Combati o bom combate, tudo chega ao fim. A carreira está acabando, as forças estão minando. Eu preciso passar o bastão para alguém. Ele estava querendo passar o bastão para Timóteo. Eu te pergunto: você vai passar o bastão para quem? Quem é a pessoa que está na sua retaguarda? Para quem você vai passar esse bastão para continuar o evangelho de Jesus? É dito ainda no texto que o evangelho, a pregação do evangelho, o trabalho para Deus implica em combate. Não é um turismo, não é uma viagem de férias, é um combate, é guerras, é lutas, é dificuldades. Quando você sai pelas ruas anunciando Jesus, você vai combater contra o mal. Portanto,
Portanto, não espere elogios, não espere palavras bonitas, é combate. O Senhor está te chamando para um combate. O Evangelho é combate, o Evangelho é poder de Deus que quebra os obstáculos, mas tem um combate, tem uma luta ferrenha. E como já diz para os irmãos, a história de Paulo demonstra muito isso. Ele combateu um bom combate, houve muitas lutas, houve muitos problemas, mas ele diz: eu guardei a fé. Não deixe que as lutas, não deixe que os problemas, não deixe que as dificuldades mine a sua fé. Guarde a sua fé, guarde a sua fé em Cristo. E ainda no verso 8 ele continua a dizer: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não é o pastor que vai te dar o presente, não é o ministério que vai te congratular, é Jesus que vai entregar os lauréus em sua mão. É por isso que você tem que trabalhar para o Senhor, é por isso que você tem que trabalhar para Jesus. Primeiro porque Ele te salvou, e também porque Ele te chamou, e que Ele está te guardando, Ele está te dando graça para você vencer. Mas haverá um dia que você será chamado pelo nome. Eu não sei qual será o meu nome lá, mas eu sei que terá um novo nome, um nome diferente, e eu espero estar na lista que Ele me chamar. Quando Ele me chamar, Ele dizer: está aqui a coroa, está aqui os lauréus, está aqui o presente que eu quero te dar. Louvado seja o nome do Senhor. E a esperança do apóstolo era essa. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada. E é interessante que ela está guardada na mão de Jesus. Está na mão de Jesus, ninguém toma. A pessoa pode pegar na sua posição, pode puxar o tapete, como se diz na linguagem popular, mas o laurel está na mão de Jesus, ninguém toma. Tudo que você faz para o reino de Deus, tudo que você faz para Deus, está guardado na mão do Senhor, do Todo-Poderoso. E vai chegar aquele dia, não há nada, absolutamente nada, não há terra, não há céu, não há inferno que vai impedir Ele te chamar. Ele vai te chamar e vai te entregar: eis aqui a tua coroa. Quantos gemidos, quantas orações você tem feito em prol dos missionários? Quantas orações você tem feito em prol da obra de Deus? Tudo isso está sendo depositado. E Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito, as coisas boas, guarda a fé. Haverá uma coroa, Jesus vai nos coroar. Disse ele: e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Mas trabalhar para Jesus, trabalhar no reino de Deus, implica também, às vezes, em algumas tristezas. Está aí no texto: ele sente uma solidão, porque Deus o havia desamparado, amando o presente século. Ele também sente o abandono dos próprios irmãos, porque ele diz que na sua primeira defesa, ninguém compareceu para defendê-lo. Coisa de gente, coisa de humano. Gente precisa de gente. E por tantas pessoas que ele havia ganhado para Jesus, talvez ele esperasse no mínimo uma comitiva, uma meia dúzia de crentes chegando lá no tribunal para defendê-lo no momento das acusações. Mas não apareceu ninguém, como ele diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Então digo aos irmãos que assim como aconteceu com ele, pode acontecer conosco, que num labor missionário, que na nossa vida cristã, pode acontecer de sermos abandonados. Mas eu dou glória a Jesus pelo versículo seguinte: abandona o pai, abandona a mãe, abandona o irmão, abandona o chefe que manda você embora, abandona o presidente, abandona o governador. Mas disse ele: mas o Senhor não me abandonou. Quando ele estava diante do tribunal, o Senhor lhe assistiu, e não só lhe assistiu, diz a Bíblia que também o fortaleceu. Irmão e irmã, nós estamos de pé porque é o Senhor que nos fortalece. Ninguém aqui é bom o suficiente para ficar de pé o tempo todo. É a graça abundante de Jesus que está sobre a sua vida e te mantém de pé, de pé, de pé. Eu quero ver qual ser humano que não sente a solidão.
Você olha para cá, olha para lá, e às vezes você espera uma mensagem, um WhatsApp, você espera um telefonema, alguém para te dar uma palavra, e some todo mundo. Já aconteceu isso com você? Certamente que já. E você olha para cá, olha para lá, e agora, e vai te batendo um desespero. Você imagina a agonia desse homem ali, esperando alguém sentado, mas ele diz: mas o Senhor me viu, o Senhor me assistiu, e não só me assistiu, mas também me fortaleceu. Receba nesta noite a fortaleza de Deus por sua palavra, para que você continue de pé. Você não é forte o suficiente, você é fraco, você não tem força, mas o Evangelho tem poder sobre a sua vida. O Evangelho te fortalece nessa noite. Missionário, missionária de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor está vendo todas as suas aflições, está te dando a força necessária para você ficar de pé. Mas tem um objetivo toda essa força. Não é simplesmente para ver a postagem no dia seguinte nas redes sociais. Diz o texto que o Senhor o fortaleceu para que fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem o Evangelho. A sua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito, a nossa reunião hoje tem um propósito. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, tem um propósito. Você já foi curado, tem um propósito. Você foi salvo, tem um propósito. Por mais que você ache que não tem habilidade, não tem dons na sua vida, você tem. Deus lhe capacitou, Deus lhe deu algum dom, algum talento, e esse talento, esse dom deve ser usado em prol da expansão do reino de Deus. Através dele, a pregação do Evangelho será cumprida, e o Senhor vai te fortalecendo, e você vai cumprindo a missão, e você vai cumprindo a pregação do Evangelho. Mas nesse labor cristão, nesse labor missionário, também nós teremos traições. O texto diz que Demas o desamparou. O texto diz que Alexandre o latoeiro também se afastou de Deus. Provavelmente esse Alexandre o latoeiro é aquele quem delatou a Paulo para que ele fosse preso. E eram homens que caminhavam com ele, mas que no decorrer da caminhada se perderam e acabaram de certa maneira traindo o apóstolo. Mas em tudo, diz ele, o Senhor Deus lhe fortaleceu. O Senhor vai dar graça no meio das traições. Certamente haverá, mas se você estiver comprometido com o Evangelho, o Senhor te manterá de pé com a bandeira levantada, porque Ele precisa de você, Ele precisa de mim para anunciarmos as suas boas novas. O texto continua dizendo que o Evangelho que o Senhor o fortaleceu para que fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e ele ficou livre da boca do leão. É certamente quando você vai pregar o Evangelho, você certamente vai enfrentar alguns leões, mas o Senhor vai livrando, 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 e o Senhor vai livrando. E o versículo 18: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Querido irmão, se você está envolvido, engajado com esta obra de Deus, com o Evangelho genuíno, de expandir este Evangelho, fique tranquilo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Não é abrir o Salmo, lá o Salmo 91 na sua casa e achar que aquilo ali vai te guardar. Não, é Jesus quem vai guardar a sua vida, porque você é um bandeirante, você é um anunciador do Evangelho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Diz ele: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre, e amém, e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, e que vivamos, e que saibamos que tudo isso que aconteceu com Paulo, acontece com os missionários, que acontece com os anunciantes do Evangelho. Haverá dificuldades, haverá combate, haverá problemas, haverá traições, haverá solidão, mas em todas essas coisas, nós
somos mais do que vitoriosos, porque é o Senhor quem nos fortalece. Eu estou te vendo daqui e talvez eu não saiba exatamente o que você faz em prol do reino, mas certamente há uma tarefa que o Senhor te incumbiu de fazer, e quero incentivá-lo para que você continue fazendo, porque naquele dia Ele vai te chamar pelo nome, Ele vai te coroar, Ele vai te guardar para o seu reino celestial. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, a nossa casa celeste e permanente é o céu. Portanto, Ele nos guardará, Ele nos livrará da boca do leão, Ele nos coroará para o seu reino celestial. Fique com essas palavras e com a sua esperança nesta noite avivada e com a sua fé edificada. Continue trabalhando para Jesus, porque você, nós somos escolhidos para uma grande obra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.